Como estamos próximo das eleições, nós vamos conversar hoje um pouco com o juiz eleitoral, doutor Isaías Caldeira Veloso, para a gente saber o que, a partir de agora, o que pode e o que não pode. Porque, logicamente, tem a legislação eleitoral que proíbe muita coisa. Pois Isaías, as convenções foram agora dia 30. Então nós vamos conversar um pouco agora o que pode e o que não pode. Perfeito. A partir do dia 6 parece que começa o horário eleitoral, né? A partir do dia 6 de julho. Mas antes de ir direto nesse assunto, Jorge, eu queria deixar, mostrar à população, o telespectador, o trabalho da Justiça Eleitoral. É um trabalho grandioso, Jorge. Organizar as eleições, é um trabalho que se faz durante, passadas as eleições, já se começa a organizar a próxima. Gente altamente qualificada, organizar sessões, o relatório, relação dos eleitores, as mudanças, esse trabalho que é permanente da Justiça Eleitoral, para que o eleitor, num minuto, num segundo que ele ficou lá na fila, lá ele possa exercer sua cidadania e já encontra aquela coisa tudo organizada e parece que vai fazer aquilo é fácil. Tem uma urna eletrônica. Aquilo é um trabalho enorme, gigantesco, hercúleo da parte da Justiça Eleitoral e das pessoas que integram a Justiça Eleitoral. Olha, nós temos hoje aqui 4 juízes eleitorais, né? Nós temos 4 juízes eleitorais aqui. São 4 sessões eleitorais envolvendo Montes Claros, Docilândia, Patis, Mirabela e as cidades vizinhas aqui, que são a distrito a Montes Claros. No meu caso, aqui no caso de Montes Claros, o Tribunal TRE repartiu competências para os juízes. Doutor Richardson vai ficar com competência em toda essa fase pré-eleitoral relativamente a candidaturas, as convenções, análise de registros, né? Aplicação da lei da ficha limpa, que está em vigor no país hoje, para ver até onde ela vai, quem vai ser ou não alcançado por ela, se alguma hipótese que mostrar vai submeter ou não, aí isso vai ficar a cargo do doutor Richardson. A mim me coube apenas a justiça eleitoral no tocante à propaganda eleitoral, juntamente com o doutor Danilo e a doutora Silvia. Nós somos os 4 juízes, Richardson, eu, doutora Silvia e doutor Danilo Campos. Nós vamos cuidar, nós 3 vamos a comissão de propaganda, né, fiscalização, e nós vamos atuar em conjunto, os 3, deliberando sobre as propagandas, as questões que não chegarem. Obviamente, todas as pendências, qualquer comunicação que for feita, qualquer apresentação de propaganda irregular vai ser distribuída entre os juízes. Mas nós vamos estar permanentemente interagindo para não dar, para não criar perplexidade. Um juiz entende de um jeito, outro entende de outro. Quer dizer, para dizer para um candidato vai ser de uma forma, para outro diferente. Isso a população não vai entender e cria perplexidade. Nós vamos ter que chegar num consenso, estabelecer o que nós vamos punir, o que nós vamos... Bater um diálogo permanente, creio que nós vamos nos reunir quanto a isso. Mas a punição nesse caso, ela é só... Caráter pecuniário. É só pecuniário. Pecuniário. Agora, são multas que são aplicadas. Agora, pode ser que, pelo excesso, havendo um recrudescimento da propaganda, uma quantidade de aplicação, isso tudo pode redundar em abuso de poder econômico nas eleições. Aí pode redundar numa ação que venha a impedir o candidato de tomar posse, né? Mas aí não é problema do juiz. Essa ação não partiria do juiz. Não parte da promotoria pública. Promotor de justiça, do promotor ou de um partido, do candidato derrotado, pode entrar com essa ação para tentar fazer somatório, né, dessas medidas, caso haja abusos, porque nós sabemos, Jorge, parece-me que o tribunal, a questão da propaganda é tão séria, que o tribunal, a orientação não está confirmado, que nós ficaríamos afastados das nossas funções normais no fórum. Por exemplo, eu sairia lá ia ficar afastado da justiça da vara criminal, que sou o titular, mas outros juízes também, igualmente, para a gente ficar por conta, porque a propaganda eleitoral ela exige uma resposta imediata. São 72 horas para o juiz decidir. Então, como sempre acontece nas eleições, que há abuso, as pessoas sabem que, na verdade, nós distribuímos essa cartilha sobre as eleições de 2012, com o que pode e o que não pode. Tem uma cartilha, passei pelos partidos, toda pressão, mas, na verdade, tem sempre alguém querendo passar por cima disso.
E a propaganda, as representações são inúmeras, centenas de representações. E é preciso que o juiz realmente fique por conta disso. Talvez o tribunal venha adotar isso. Eu só tenho comunicação assim, informal que seria adotado isso, esse procedimento pelo tribunal, para nós ficarmos por conta da propaganda eleitoral aqui, né, na região. Eu não sei ainda como é que vai ser deliberado. O fato é que, havendo propaganda irregular a partir do dia 6 de julho, que a propaganda começa, e ela vai até a véspera da eleição, pode-se fazer ainda passeatas, caminhadas, né? As vedações quanto ao horário, geralmente de 8 até as 22 horas, né? Para fazer o comício vai até 24 horas, os comícios é proibido, showmícios de qualquer natureza, paga ou gratuita, não pode ter showmício, senão redunda em cassação de mandato. Então, pintar muro também não pode mais não, né? Não, pintar muro tem uma legislação aqui que proíbe, foi aprovado pela Câmara. Nós sabemos que a legislação eleitoral, a competência para legislar sobre matéria eleitoral é da União, não pode localmente. Não é municipal. Não é municipal. Mas, antes de começar a propaganda, assim que definir as candidaturas, nós vamos chamar os candidatos, nós queremos fazer essa reunião com os partidos, com as coligações, e vamos acertar isso. Se nós deliberarmos na reunião que não vai ser pintado o muro, aí sim nós temos competência. E eles concordarem, que seria maravilhoso para a Montes-Claros, para acabar com essa poluição visual horrorosa, que a cidade chica de nomes, né? Passa as eleições, o sujeito é obrigado a tirar, mas não tira, a gente sabe que fica aí permanente. Essa coisa. E feia a cidade já antiga, já com problemas, né? E a gente tem que tentar melhorar isso. Se nós reunirmos e houver um consenso, aí nós vamos adotar isso com rigor, porque aí não poderá mais pintar. O candidato vai ser obrigado, se o caso venha pintar, a retirar imediatamente. Continua proibida a propaganda em espaços públicos, de uso comum, bares, mercado, esse tipo de coisa, continua, como nas vezes anteriores. A mudança da eleição passada para cá, praticamente, continuamos da mesma forma, sem grandes alterações. Os comícios, eles têm que ser comunicados quanto tempo antes para previamente. Esse previamente é qual prazo? Não, tem eles comunicam quando vai ser, os partidos fazem o pedido, comunicam previamente à Justiça a localização dos seus comícios, quais os espaços reservados, para que a gente tenha um controle disso e possa acompanhar esses comícios, a forma de ofetivo, como se vai ter a própria polícia fazer um acompanhamento, se for uma questão de segurança, coisa desse gênero. O prazo especificamente, eu não me lembro, mas previamente já tem que se fazer uma comunicação para os comícios, especificamente para os comícios, previamente há de ser comunicado à Justiça Eleitoral para a gente agendar isso, de maneira que não tenha confronto, dois candidatos façam para a mesma região, uma distância, o mesmo local, dois comícios simultâneos, o que queiram fazer naquele mesmo local, né? gerando atrito entre as partes. Então, Isaías, até o dia 30 de junho, prazo para as convenções partidárias. Isso. E para registro de candidatura? Até dia 5, né, os candidatos apresentam esse registro de 5 de julho. 5 de julho. Pelo que eu me lembro disso aqui, igual na eleição passada, é 5 de julho. Eu peço ressalva, porque vou cuidar apenas da questão da propaganda. A questão, como eu disse, dos registros de candidatura, das convenções, estão a cargo do Dr. Richard, tanto é que eu não me preocupei muito com isso, até mesmo para debates, para explanações sobre propaganda eleitoral. Mas o que a lei visa, Jorge, basicamente, é a questão do abuso. É isso que é a grande questão na Justiça Eleitoral. Nós queremos coibir da maneira possível o abuso do poder econômico, né? Os espaços nos jornais, uma forma de controlar isso, proibir o outdoor, porque quem tinha muito dinheiro enchia a cidade do outdoor. Então agora acabou com o outdoor, não pode mais outdoor. Hoje pode apenas cavaletes dos passeios, de maneira que não atrapalhe o trânsito das pessoas, a locomoção das pessoas. Por exemplo, eu quero trazer um candidato aqui no meu programa, posso? A partir desse dia agora, do dia 6? De 6 acabou. Não pode mais? Não pode mais. A partir de 1º agora, 1º de julho, não pode mais. Apenas para propaganda eleitoral gratuita, veiculada no período de 45 dias anteriores à antevéspera das eleições. A partir de 1º de julho, dessa data em diante, não pode. As emissoras não poderão, em sua programação normal e noticiário, transmitir
ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral, em que seja possível identificar os entrevistados, ou em que haja manipulação de dados, entre outras vedações. A propaganda na rádio e televisão, a partir de 1º de julho, não pode, só a oficial. Mesmo se alguém for candidato, tem que se afastar, não pode mais. Se você for entrevistar você tem que colocar uma comunicação prévia, vai fazer aquelas entrevistas e dar oportunidades a todos. Até para realmente não configurar. É isso que eu ia perguntar, mas se eu quiser fazer um debate, por exemplo... Aí pode, convidando, e é tranquilo. Eu posso, convidando todos os candidatos, eu posso fazer. Da forma da lei para os debates, tranquilamente. Você pode fazer isso. Nós vamos para o intervalo comercial, doutor Isaías, e nós vamos depois conversar exatamente sobre isso, porque ainda há uma indefinição muito grande de quem não pode ser candidato. Exato. Eu sei que não é meu foco, especificamente sua área, mas nós vamos conversar um pouco sobre isso. Espera um instantinho, nós voltamos com o doutor Isaías Caldeira Veloso, que é o juiz eleitoral. Um instantinho.